Gente, então muito boa noite aí pra vocês. Espero que estejam todos bem. Saudade aí de vocês, né? Por mais que a gente não esteja se encontrando presencialmente, né? É bom a gente ter nossa rotina aí, né? Nossos encontros aí semanais. E gosto muito, né? De estar com vocês aí, principalmente com a turma, né? Vocês são muito fera. E gosto demais da matéria também, então fica mais legal ainda. Gente, vamos lá, vamos retomar um pouquinho o nosso estudo do que a gente encerrou semana passada e a gente vai desenvolvendo mais pra frente, tá? Hoje a gente vai avançando no tema. No final da aula passada, o que a gente viu e a gente pôde explorar foi a questão do federalismo, né? Vou retomar aqui o entendimento da aula passada para a gente poder desenvolver de onde a gente parou. A gente falou na aula passada que o federalismo ele era uma forma de Estado que era marcado principalmente pela descentralização de poder. E aí eu só fazendo um contexto histórico, tá? O federalismo ele nasce nos Estados Unidos em 1787, logo depois da independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos se deu em 1776. 11 anos depois, nasce o federalismo lá nos Estados Unidos. Então, o federalismo ele tem origem americana e o Brasil ele justamente ele é influenciado e ele pega, né, como inspiração essa forma de Estado justamente dos Estados Unidos. Eu falei para vocês que existem três formas de Estado. Existe o chamado Estado unitário, também chamado de Estado simples. Existe o Estado federal, né, que é a federação, chamado também de Estado composto. E a chamada confederação. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. Como a gente falou aula passada, o Estado unitário é caracterizado pelo poder estar centralizado nas mãos de uma só pessoa, nas mãos de um só grupo político. O Estado unitário ou Estado simples é aquele em que o poder, tanto administrativo, quanto político, quanto normativo, ele é concentrado nas mãos de um soberano, nas mãos de uma autoridade central. No Estado unitário não existe repartição de competência, não existe divisão de competências e existe um único centro, tá? Um único centro, e aí quando eu falo único centro pode ser uma só pessoa ou pode ser um grupo político. No Estado unitário existe um único centro dotado, tá? Dotado de poderes e capacidades legislativas, administrativas e políticas. Sendo que é desse centro que emanam todos os poderes e todos os comandos, tá, normativos. Um exemplo, e aí eu queria dizer para vocês, esse Estado unitário, chamado de Estado simples, ele aparece principalmente nos países onde se vive uma ditadura. Nos países onde se tem uma ditadura, o Estado unitário ele aparece de forma mais explícita. Por quê? Porque quando a gente tem um país governado por um ditador, a gente entende que esse ditador é a figura central e todos os comandos emanam dele. No Estado unitário, onde o ditador é a figura central e é o centro de poder daquele país, toda capacidade administrativa, legislativa, normativa advém desse centro de poder que é o ditador. Exemplo disso é Cuba, né? Cuba a gente percebe que lá nós não temos uma repartição, uma divisão de competências, tá? Entre, por exemplo, estados. Não, lá é o ditador que manda, né? Desde a época do Fidel Castro. Lá quem manda e quem governa é o ditador e ele é o autor e é o executor ali. Então, comandos legislativos, criação de leis, passam pela figura desse legislador.
A eleição de novos políticos passa pela figura dele porque ele se mantém no poder ou coloca quem ele quer. E toda a administração do país se dá em razão dele. Ou seja, no Estado unitário, existe uma concentração de poder nas mãos de um só centro de competência. No Estado unitário, o poder ele emana apenas de uma autoridade. Não há repartição ou divisão de competências. O Brasil já foi um Estado unitário? O Brasil já foi um Estado unitário. O Brasil já foi um Estado unitário em 1824. Época que ainda aqui no Brasil era a época do Império. Né? O Brasil já foi Império, já, né, como todos sabem, foi colônia de Portugal. Então, aqui no Brasil, quem mandava em 1824 eram os imperadores, né? Eram os reis. E os reis eram o centro único de competência. E tudo emanava deles. Então, em 1824, na época do Império, o Brasil era considerado um Estado unitário. Beleza, vamos falar agora da federação ou do Estado federal. Porque é justamente nele que o Brasil se encaixa, né? Justamente no Estado federal. Vamos lá. Falando sobre o Estado federal, falando sobre a federação, o que é importante a gente saber? A federação, o Estado federal, ela tem como principais características e ela fica marcada, tá? Deixa eu só arrumar um negócio aqui no computador. Ela fica marcada por ser uma forma de Estado em que há descentralização de poder, em que há descentralização de competência. Na federação, tá? No Estado federal, existe uma repartição constitucional de competências, existe uma divisão constitucional de competências entre entes políticos. Então é o seguinte, gente, na federação ou no Estado federal, existe não só um centro de poder, não existe apenas um centro de competência. Pelo contrário, existem outros centros de competência, existem outros centros de poder, e esses outros centros de poder, eles integram a federação. Basicamente, então, a federação, ela pode ser conceituada como um conjunto ou uma união de entes políticos detentores de autonomia. A federação, então, ela é uma forma de Estado que é caracterizada por ser um conjunto de entes políticos dotados, todos estes, de autonomia e também, por assim dizer, de competências. Na federação, como eu falei para vocês, outros entes participam administrativamente, outros entes participam normativamente, outros entes participam politicamente. Sendo que esses entes e essa repartição de competência é justamente definida pela Constituição Federal. Então, se a gente puder colocar algumas características da federação, se a gente puder colocar algumas características do Estado federal, a gente pode colocar que a federação, né, o Estado federal é marcado pela descentralização de poder ou pela descentralização de competências. Lembrando que essa descentralização de poder, essa descentralização de competências é justamente estabelecida pela Constituição Federal. A própria Constituição Federal estabelece que o poder ele tem que ser descentralizado, ou seja, o poder não é só central, o poder ele sai do centro, ele descentraliza, ou seja, ele sai do centro e vai indo para a órbita. Ou seja, existe uma descentralização de poder, uma descentralização de competências que é prevista pela própria Constituição Federal. São criados mecanismos ou são criados instrumentos para que os outros entes políticos participem da vontade nacional. Então, na federação existem mecanismos ou existem instrumentos que
possibilitam ou garantem que os outros entes políticos participem da vontade nacional. Na descentralização, tá? Na descentralização existe auto-organização, tá? Dos demais membros, existe auto-organização dos demais entes políticos. E última característica que a gente vai falar aqui, a gente vai até ver a Constituição especificamente, existem mecanismos para garantir que essa federação ela se mantenha. Existem mecanismos para garantir que a federação ela seja mantida e ela seja preservada aqui no Brasil. E aí, dentre esses mecanismos, nós temos, por exemplo, o controle de constitucionalidade, nós temos a rigidez constitucional, ou seja, nós temos instrumentos que garantem e possibilitam que a federação ou o Estado federal seja mantido. Então vamos lá, vou projetar aqui na tela a Constituição Federal para a gente poder acompanhar. Vamos lá. Estão conseguindo ver, gente? Estão conseguindo visualizar? Tá, beleza. Beleza? Então tá beleza, então. Vamos lá. Aqui no artigo 1º, a gente consegue perceber o seguinte. Vamos lá. Artigo 1º diz assim, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Vamos lá. Aproveitando e retomando o que a gente viu na aula passada. A aula passada eu encerrei falando o seguinte. Existe uma diferença entre República Federativa do Brasil e União. O que é a República Federativa do Brasil? A República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo. Vamos lá. República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo que detém a chamada soberania. A República Federativa do Brasil é o Brasil como país a nível internacional. É o Brasil como Estado-nação para os demais países. Quando a gente fala da República Federativa do Brasil, a gente está falando de um país que é soberano. E o que significa essa soberania? Significa que o Brasil, ele é quem dita as regras do seu próprio povo. É o Brasil que dentro do seu próprio território é ele que manda. É o Brasil que a nível externo ele é igual com qualquer outro país. Por isso que um país de fora, qualquer país que seja, não pode ficar dando pitaco aqui no Brasil e o Brasil não pode ficar dando pitaco nos Estados Unidos ou na França ou na Itália. Por quê? Porque cada país é soberano, tem a sua soberania. Ou seja, o conjunto de condições para cuidar do seu próprio povo e do seu próprio território. A gente sabe, vocês já estudaram isso, eu acredito, talvez em ciência política, e quando a gente fala de Estado, o que é necessário para que um Estado seja formado? É necessário que haja povo, território e governo, certo? Povo, território e governo. E a doutrina até mais moderna acrescenta a finalidade. Quando a gente fala que o Brasil ele tem soberania, quando a gente fala que o Brasil é um país soberano, significa que é o Brasil que governa o seu próprio povo, no seu próprio território e de acordo com o seu governo. Então, o nome República Federativa do Brasil transmite e representa um aspecto externo do Brasil. É uma pessoa jurídica de direito público externo, é daqui para fora. Então, a República Federativa do Brasil ela tem soberania e é uma pessoa jurídica de direito público externo. E até falar para vocês aqui, percebam que no artigo 1º a gente consegue perceber algumas coisas aqui. Ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal.
Percebam que a Constituição Federal, ela fixa a chamada indissolubilidade. Indissolubilidade dos entes federativos. Ela fala que a República Federativa do Brasil, ela é composta pelos estados, pelo DF e pelos municípios. E é vedado, é proibido a separação desses entes. A Constituição Federal, ela vem estabelecer o chamado Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É a garantia constitucional, é a regra constitucional que não permite que os estados se separem. Algo que vocês já podem até ter ouvido falar, né, gente? Acredito que vocês já ouviram falar de uma época, não sei quem é ligado em história, quem gosta, que o Rio Grande do Sul, ele quis declarar independência em relação ao Brasil. Já ouviram falar sobre isso? Que o Rio Grande do Sul, né, o estado do Rio Grande do Sul, quis se separar do Brasil. Seguinte, né? Gente, não sei quem tem oportunidade, os estados, principalmente mais do Sul, não sei se porque tem muitos imigrantes europeus, vocês sabem que, tipo assim, pra eles, o estado deles é o melhor da face da terra e o resto não presta. Eu já encontrei gente do Rio Grande do Sul, que a gente conversando, né? Eu falando que eu sou de Goiás, a pessoa vira pra mim e fala assim, de verdade. Ela fala assim, não, legal, e lá na rua tem cavalo? Tipo assim, aí eu respondi, não tem. Todo mundo anda só a cavalo lá. A gasolina ainda não chegou e é rodeio, é tipo rodeio. O pessoal vai andando de chapéu também, não tem semáforo não. Aí o cavalo que gritar primeiro, aí tem passagem. O pessoal acha que aqui não tem energia elétrica, né, gente? Que não tem água encanada. O pessoal realmente lá é meio snob, né? Narizinho quase que em pé. Então é o seguinte, o povo de São Paulo também... a galera do Sul, né? A galera do Sudeste, eles acham que eles vivem em outro mundo, né? Então, já aconteceu na história de o estado do Rio Grande do Sul querer se separar do Brasil. Que é a chamada, né... Revolução, né, Farroupilha, né? Eles queriam formar a República dos Pampas. Eles achavam que eles tinham condições econômicas suficientes de se manter, achavam que dava para viver só de chimarrão e queriam buscar a independência do Brasil. Por que que não pode acontecer? Por que que o Rio Grande do Sul, nem estado nenhum, pode se separar do Brasil e formar um estado próprio? Justamente pelo que está no artigo 1º. É vedada, tá? A separação dos países. Justamente por causa aqui, ó, dessa palavrinha aqui, ó, formada pela união indissolúvel. União indissolúvel. Ou seja, a união de estados, DF, municípios e União é indissolúvel. Não tem como quebrar. O Brasil é repartido dessa forma. E essa união é indissolúvel por causa do chamado Pacto Federativo. Beleza. O que é importante a gente falar? Quando que a gente virou federação? Eu falei para vocês que em 1824, o Brasil, na época Brasil Império, era um estado unitário. Quem mandava eram os reis e existia um único centro de competência. O Brasil, ele passou a ser federação, passou a ser considerado Estado federado a partir da proclamação da República. A proclamação da República foi em 1889 e a primeira Constituição republicana que nós tivemos foi a Constituição de 1891. Então, a partir de muitas mudanças, a partir de muitas transformações, o Brasil se torna uma federação, se torna um Estado federado, tá? Em 1891, através da nossa primeira Constituição republicana. E aí a gente vai ver que a partir de 1891, o Brasil, ele é repartido, ele é dividido em União, Estado, DF e municípios. Por ser uma federação que saiu do centro para ir para fora, a nossa federação, ou o nosso federalismo, é chamado de federalismo por segregação. O nosso tipo de federalismo, e eu queria que vocês soubessem, é um federalismo por segregação. Ou seja, o poder ele foi sendo tirado do centro. Ele foi sendo tirado do centro, foi segregando da União para os estados,
da União para o DF, dos estados e DF para os municípios. Ou seja, o nosso federalismo é um federalismo por segregação, tá? E até a doutrina vem a falar que a nossa federação é considerada uma federação centrífuga, tá? Em que o poder, tá? Ele foge do centro. Ele foge do centro e vai para as órbitas. Beleza, mas não vou entrar tanto nisso. O nosso federalismo é um federalismo por segregação. Beleza, vamos lá. Continuando aqui. Só fazendo um contexto aqui para vocês entenderem. Na federação, já vou aqui no artigo da Constituição, depois a gente volta. Vamos aqui pro artigo 18. Deixa eu aceitar alguém aqui. Vamos lá. Vamos pro artigo 18 aqui. Vamos lá. Tá. Aqui no artigo 18, eu queria que vocês ficassem bem atentos a esse artigo, que é o artigo base para nossa aula, é o artigo fundamental para nossa aula. O artigo 18 diz assim, ó, saca só. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então vou ler de novo. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Percebam, a República Federativa do Brasil, o nosso país, ele é formado por 4 entes autônomos. União, ou seja, nível federal, governo federal. Estados e Distrito Federal, nível estadual, nível distrital, governo estadual, governo distrital. E municípios, nível municipal, governo municipal. Então, necessariamente, eu queria que vocês lembrassem disso. O Brasil, a República Federativa do Brasil, a nossa federação, a Federação Brasileira, ela é formada por União, Estados, DF e municípios. São os 4 níveis de governo, tá, gente? Governo federal, União, governo estadual, estados, governo distrital, Distrito Federal, governo municipal, municípios. Todos esses entes, e aí eu queria falar para vocês, tanto a União, quanto os estados, quanto o DF, quanto os municípios, eles são chamados de entes políticos. Eles são chamados de entes políticos, tá? A União, os estados, o DF e os municípios, eles são chamados pela doutrina de entes políticos. E o que caracteriza tanto a União, quanto os estados, quanto o DF e os municípios? Todos esses têm autonomia. Todos esses têm autonomia. Percebam a diferença. A República Federativa do Brasil, ela tem soberania. Ela tem soberania. A União, os estados, o DF e os municípios, eles têm autonomia. Autonomia. E aí, só diferenciando, eu queria que vocês soubessem diferenciar basicamente isso, a República Federativa do Brasil com a União. A confusão que se faz entre República Federativa do Brasil e União, gente, é porque a mesma pessoa que governa uma, governa a outra. É o presidente da República. O nosso presidente da República, nós vivemos, o sistema de governo no Brasil é o presidencialismo, que concentra as figuras de chefe de Estado e chefe de governo nas mãos de uma só pessoa. O presidente da República, né, do Brasil, ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. O que é chefe de Estado? Ele vai fazer diplomacia, vai fechar acordos internacionais, tratados internacionais, vai fazer viagens internacionais, representar o Brasil lá fora. E o chefe de governo é o que governa, que dá ordens, que administra o próprio país internamente. Percebam,
O presidente da República, enquanto chefe de Estado, ele representa a República Federativa do Brasil. O presidente da República, enquanto governante, representando o governo nacional, ele representa a União. E ele governa, tá? Ele governa. Então, qual que é a diferença da União para a República Federativa do Brasil? A União, ela é uma pessoa jurídica de direito público interno. A União representa o governo nacional. A União é a pessoa jurídica nacional que forma a federação responsável por cuidar dos interesses nacionais. Beleza. Tanto a União, quanto os estados, quanto o DF, quanto os municípios, eles têm a chamada autonomia. Eles são entes autônomos. O que significa autonomia? Ou o que significa ser um ente que é autônomo? A autonomia, ela significa uma tríplice capacidade. Autonomia significa uma tríplice capacidade. Um ente autônomo, ele tem capacidade administrativa, ele tem capacidade política e ele tem capacidade normativa, legislativa. Vamos lá. Um ente autônomo, ele tem uma tríplice capacidade. Ele tem capacidade política. O que é a capacidade política? Capacidade de eleger os seus próprios governantes. Capacidade legislativa ou normativa, capacidade de criar as suas próprias leis, seu próprio corpo normativo. E terceira, capacidade administrativa, capacidade de administrar, tá, o seu próprio, a sua própria população. A gente vai repetir, vai ver isso, eu vou tentar deixar de forma mais clara isso para vocês. Enfim, vou já falar isso agora, depois eu volto no que eu queria falar com vocês para dissociar. Vamos lá. Vamos pensar aqui nesses 4 entes autônomos, tá? Vamos pensar nesses 4 entes autônomos. E aí eu queria falar para vocês o seguinte. Os 4 entes autônomos, vamos colocar aqui, são a União, os estados, o DF e os municípios, beleza? E eu falei para vocês que esses 4 entes autônomos, que esses 4 entes, eles são autônomos, eles têm autonomia. E que essa autonomia significa ter uma tríplice capacidade. Que tríplice capacidade? Capacidade política, vou anotar aqui, capacidade política, capacidade legislativa, e capacidade administrativa. Deixar bem claro, o que é capacidade política? É capacidade de eleger os seus próprios representantes, eleger os seus próprios governantes. Capacidade legislativa é a capacidade de criar suas próprias leis, criar o seu próprio corpo normativo. E capacidade administrativa é a capacidade de prestar serviços públicos e administrar, tá? Fazer administração pública dos seus bens e da sua população. Vamos lá. Vamos tentar visualizar essa autonomia, né? Essa tríplice capacidade nos 4 entes aí da federação. Vamos começar pela União, tá, gente? Vamos começar pela União. A União, nível federal. O governo federal, ou seja, o Brasil, a nível nacional, ele tem capacidade de eleger os seus próprios representantes? Nós temos representantes, governantes a nível nacional? Temos. Quem que nós temos? Presidente da República, certo? Presidente da República. Beleza. Lainha falou aí, presidente da República. Beleza. Então nós temos uma capacidade política. A União tem capacidade política aí.
Beleza. A União tem capacidade legislativa, a União tem capacidade de criar leis próprias, nós temos leis nacionais, nós temos leis federais que são criadas a nível nacional. Sim, nós temos a Constituição Federal e nós temos, né, várias leis federais. Vamos lá. Continuando aqui. Eu até esqueci de falar aqui em termos de capacidade política. A nível nacional ainda, nós falamos do Poder Executivo. Nós temos representantes nacionais no Poder Legislativo. Nós temos no Poder Legislativo representantes nacionais? Temos. Nós não temos o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e composto pelo Senado Federal? Ou seja, nós temos deputados e senadores. Lembrando aqui, e só reforçando, nós temos 513 deputados federais. 513. Não tem lógica não. É isso mesmo, tá, gente? É loucura, mas é isso. Nós temos 513 deputados federais e nós temos 81 senadores. Ou seja, nós temos poder executivo federal, ou seja, poder executivo nacional. Nós temos poder legislativo nacional e nós temos também poder judiciário nacional. Nós temos juízes federais? Temos juízes federais, ou seja, nós temos poder judiciário nacional. Então, capacidade política, capacidade legislativa e também capacidade administrativa. Existe prestação de serviço público a nível nacional? Existe. Existem bens da União? Existem bens que são pertencentes à União? Existe. Quem quiser até dar uma olhada aqui na Constituição, tá aqui no artigo 20, tá? Da Constituição Federal, trazendo aqui para vocês. Tá aqui, são bens da União, ou seja, capacidade administrativa. Beleza. Atendeu a tríplice capacidade. Agora vamos para os estados. Os estados, eles também têm capacidade política, legislativa e administrativa. Capacidade política. A nível estadual, os estados, eles podem eleger os seus representantes. Nós temos representantes estaduais. Nós temos políticos a nível estadual? Existe. Nós temos poder executivo estadual? Temos. Quem representa? Governador e vice. Nós temos poder legislativo estadual? Temos também. Nós temos as assembleias legislativas. Temos os deputados estaduais. E temos também juiz, né? Nós temos o poder judiciário estadual. Nós temos juízes. Lembrando, os juízes, você pode ver, todo concurso para juiz é concurso para juiz do estado de Goiás, do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro. É sempre um concurso estadual. Os juízes são lotados em cidades, mas o concurso é um concurso estadual. E aí eu vou explicar ainda por quê. Os estados, eles têm capacidade política, então. Eles têm capacidade legislativa? Existem leis estaduais? Tem. Os estados, eles podem criar constituição estadual? Tem constituição estadual em Goiás? Tem. Isso mostra que existe constituição estadual e capacidade legislativa estadual. E tem capacidade administrativa também. Podem ser prestados serviços públicos a nível estadual, administração pública a nível estadual, bens a nível estadual. Quem quiser ver aqui, nós inclusive temos aqui, ó, artigo 25, fala sobre os bens dos estados, tá? Artigo 25, ó, artigo 26, perdão, inclui-se entre os bens dos estados. Então nós temos capacidade administrativa nos estados. Beleza. DF ele tem tríplice capacidade também, ele tem autonomia? Tem. DF ele tem capacidade política? No DF pode ser eleitos representantes do DF, governantes do DF, tem políticos no DF? Tem. Tem governador no DF?
Tem, governador e vice. Tem poder executivo no DF. Governador e vice. Tem poder legislativo no DF? Tem. Nós temos a Câmara Legislativa do DF. Temos deputados distritais lá. E tem poder judiciário no DF? Tem. No DF nós temos o TJDFT, que é um tribunal de justiça responsável pelas ações do DF e também dos territórios que nós vamos falar agora. Algo que é interessante falar do DF, gente. O DF não tem municípios. O DF não tem municípios. É vedado a divisão do DF em municípios. E aí eu só queria falar para vocês, tá? Falando com vocês como operadores do direito e para que vocês não errem mais isso. Seguinte, quantos estados nós temos no Brasil? Nós temos 26 estados e mais o DF. Nós não temos 27 estados, tá? Essa conversa de 27 estados não existe. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal. O Distrito Federal, ele não é um estado. Ele pode até parecer com o estado, a sua estrutura, né, e o seu formato. Mas ele é um Distrito Federal. Essa ideia do Distrito Federal, até para que vocês entendam, quem trouxe para o Brasil foi o Juscelino Kubitschek. Vocês podem ver que lá nos Estados Unidos, temos o país Estados Unidos, e qual que é a capital dos Estados Unidos? Se vocês forem ver, Washington, aí tá o quê? Washington, vocês já viram isso daqui, ó? Washington DC, vocês já viram isso daqui? Esse DC? Washington DC. O que é o Washington DC? Esse DC significa distrito, tá? Significa distrito. Então, Washington DC é distrito, tá? É distrito. Distrito de Washington. E vocês podem ver, se você for até pegar um mapa lá nos Estados Unidos, Washington, que é a capital, ela fica onde? No meio do país. Lá no meio. Quando estava construindo Brasília, o que o Juscelino Kubitschek ele pensou? Ele falou o seguinte, eu tenho que trazer isso para cá, colocar a capital federal no meio do país e, ao invés de ser considerado um estado, vou transformar isso daqui num distrito. Então, o que ele fez? Criou o Distrito Federal e, como capital, né, criou o Distrito Federal, né, que é no meio do país, e colocou uma capital ali que fosse Brasília. Então, essa ideia de Brasília, do Distrito Federal, lembrando, tá, gente? Distrito Federal é o distrito, Brasília é somente a capital. Foi pegada, né, foi influenciada, projetada lá dos Estados Unidos. Beleza. O Distrito Federal, ele não é dividido em municípios. Não existe município no Distrito Federal. Vocês já ouviram aquela expressão, lá no DF tem cidade satélite? São as chamadas cidades satélites. O nome técnico disso não é cidade satélite. É regiões administrativas. Regiões administrativas. No DF é vedada a divisão em municípios. Isso daqui tá até no artigo 32. Então quem estiver acompanhando, olha o que diz aqui, ó. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios. Vedada sua divisão em municípios. Ou seja, o Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios. O Distrito Federal ele é dividido em regiões administrativas. E essas regiões administrativas, elas recebem a alcunha, o apelido de cidade satélite. Mas não são cidades, não são municípios. Por isso que lá em Brasília, no Distrito Federal, não tem eleição para prefeito. Por que não tem eleição para prefeito no DF? Porque não tem município. Por que não tem vereador no DF? Porque não tem município. Tá? Então pergunta até de OAB, pergunta de prova. Tem vereador no DF? Tem prefeito no DF? Não, não tem. Por que não tem? Porque não tem município no DF. Se não tem município, se não tem município no DF, não vai ter prefeito e muito menos vereador. Beleza? No DF, existe capacidade legislativa? Existem leis próprias do DF? Existe.
existe a lei orgânica do DF. Existe a lei orgânica do DF, tá? E o DF tem capacidade administrativa? Tem também. São prestados serviços públicos no DF? São. São administrados bens públicos no DF? São. Ou seja, o DF é um ente autônomo. Vamos lá. Vamos agora falar em relação aos municípios. Os municípios, tá, gente? Os municípios, eles são considerados também... eles são considerados também entes autônomos? São considerados entes autônomos também. Por quê? Eles têm também capacidade política, eles têm capacidade legislativa, eles têm capacidade administrativa. Capacidade política do município. O município tem políticos próprios, tem governantes, representantes próprios? Tem. Quais são as eleições municipais? Tem poder executivo municipal? Tem. Prefeito e vice-prefeito. Tem poder legislativo municipal? Tem vereador, representado pela Câmara Municipal. Agora, tem poder judiciário municipal? Não. A nível municipal não tem poder judiciário. Não existe poder judiciário municipal. O poder judiciário, ele é estadual ou federal. E vocês podem perguntar, pô, mas na minha cidade tem juiz. Sim, mas ele é um juiz do estado que foi lotado em determinada cidade. Ele passa num concurso para juiz estadual e depois ele vai sendo lotado nas entrâncias, né? Vai sendo lotado nas comarcas. Mas quem paga o salário dele não é o município. Quem paga é o estado. Beleza? O município tem capacidade legislativa? Tem capacidade legislativa. O município tem leis próprias? Tem. Tem lei orgânica municipal. Tem lei orgânica municipal, por exemplo, em Goianésia. Tem lei orgânica municipal em Goianésia. E o município, ele tem capacidade administrativa? O município, ele tem capacidade de prestar serviços públicos? Tem capacidade de administrar os bens públicos do município? Tem capacidade de administração municipal? Tem também. Ou seja, a União, os estados, o DF e os municípios, eles têm essas três capacidades e por isso eles são entes autônomos. Beleza. O que eu queria falar para vocês? Tem uma pessoa jurídica que existe alguma dúvida em relação a ela, se ela seria ou não parte da federação, que são chamados territórios. E eu queria falar para vocês que os territórios, e aí até o nome aqui, tá? Territórios federais, eles não fazem parte da federação. Eles não integram a federação. A federação, mais uma vez, ela é composta de União, Estado, DF e município. Não entra território federal na federação. Os territórios federais, eles não fazem parte da federação. E eu vou explicar por quê. Afinal de contas, o que são esses territórios federais? Vocês já ouviram falar desses territórios federais? Alguém aqui já ouviu falar de territórios federais? Já ouviram falar? Não? Então tá beleza. O que são territórios federais? Territórios federais, eles nada mais são do que uma divisão territorial da União. Eles são uma descentralização administrativa da União que possuem capacidade administrativa e legislativa, mas não possuem capacidade política. Os territórios, eles nada mais são, gente, do que divisões administrativas da União. Eles nada mais são do que descentralizações administrativas da União. É como se a União
tá? A nível nacional, é como se a União, governo federal, fosse repartido. E fosse repartido territorialmente em territórios. No Brasil, existiam 3 territórios. Eram considerados territórios federais o Amapá, tá? Eram considerados territórios federais o Amapá, Roraima e Fernando de Noronha. Então, no Brasil, nós tínhamos, tá? Antes da Constituição de 88, nós tínhamos 3 territórios federais, que era o território federal do Amapá, era o território federal de Roraima e era o território federal de Fernando de Noronha. Com a entrada em vigor da nova Constituição de 88, e até vou abrir aqui o ADCT para vocês, para ficar mais fácil. Antes da Constituição de 88, né, vigia a Constituição de 67, a Emenda Constitucional de 69. E depois que as constituições antigas elas foram revogadas e entrou em vigor a nova Constituição, a nova Constituição, através do ADCT, né, dos atos de disposições constitucionais transitórias, ela previu que os territórios federais antigos seriam extintos. Isso está aqui no artigo 14, tá, gente? Artigo 14 do ADCT. Os territórios federais de Roraima e do Amapá são transformados em estados federados, mantidos seus atuais limites geográficos. Ou seja, quando a Constituição de 88 ela entrou em vigor, todos os territórios federais eles já tinham sido extintos, tá? Eles já tinham sido extintos. Como assim? O território federal do Amapá e de Roraima, eles deixaram de ser território federal e passaram a ser estados, tá? Passaram a ser estados. E o território federal que a gente tinha de Fernando de Noronha, ele foi incorporado ao estado de Pernambuco. Então, o que são esses territórios? Vou até dar um exemplo para vocês. O Distrito Federal, ele tem as regiões administrativas lá, né? Ceilândia, papapá, aquelas que a gente, né, que vocês conhecem como cidade satélite. Elas não são divisões administrativas do DF? São. Quem que dá verba para essas regiões? Quem que dá verba para Ceilândia? Quem que dá verba para, enfim, outras cidades satélites aí, eu não sei o nome de todas. Gama, essas paradas, quem que dá dinheiro e quem que mantém? O DF. Os territórios federais eram a mesma coisa. Eles eram uma divisão administrativa e territorial da União. Mas quem que bancava? A verba era da onde? A verba era da União. A União que injetava dinheiro. E aí, isso fica claro aqui no artigo 33 da Constituição Federal no seguinte sentido, olha. Vamos lá. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Os territórios poderão ser divididos em municípios, beleza. O que eu queria que vocês soubessem? Por que os territórios, eles não são parte da federação? Porque eles não têm autonomia. Mas eles vão falar, mas como que não tem autonomia, Léo? Porque eles não têm a tríplice capacidade. Seguinte, o território ele tem capacidade política? Tem capacidade política. Ele pode eleger seus próprios representantes? Pode. Tanto é que tá aqui no parágrafo 3º, diz assim, ó.
nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do MP e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições da Câmara Territorial e a sua competência deliberativa. Então é o seguinte, em relação aos territórios, eles têm capacidade política, eles podem eleger seus próprios governantes. Tem governador lá? Tem governador lá. Tem poder legislativo lá? Tem. Tem deputados federais lá no território. Os deputados federais no território são 4. Eles têm capacidade, então, política. Eles têm capacidade política. Só que o que acontece? Eles não têm capacidade, eles não têm autonomia para definir, eles não têm autonomia para escolher os seus próprios representantes. Esses políticos lá do território, eles não são eleitos pelo povo. Eles são eleitos pelo presidente. Quem coloca eles lá são o presidente. É o presidente da República. E até falar aqui para vocês, eu falei que eles não têm, que os territórios tinham capacidade política. Na verdade, eles não têm capacidade política. Eles têm políticos, eles têm representantes, mas esses representantes, eles não são eleitos pelo povo. Na verdade, quem coloca eles lá, tá? Quem coloca eles lá é o presidente da República, é o chefe da União. Então, o governador do território federal, ele não é eleito pelo povo. Ele não é nem eleito, né, pelo presidente da República. Ele é escolhido pelo presidente da República. Se no território não existe a possibilidade do povo, tá, o próprio povo do território, votar nos seus políticos, se é o chefe da União, ou seja, o presidente da República que escolhe o governador, então não há que se falar em capacidade política, tá? Não há que se falar em capacidade política. Ou seja, o território, ele não é um ente da federação, ele não faz parte da federação porque ele não tem autonomia. E ele não tem autonomia política, tá? Ele não tem autonomia política. Vou até ver se eu acho aqui. Vamos lá na competência do presidente da República lá no 84. Vamos ver aqui. Ó, olha o artigo 84, inciso 14. Olha o que diz aqui. E aí só falar para vocês, tá? É questão de competência aqui do presidente, olha lá. Compete privativamente ao presidente da República nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. E o que tá aqui, ó? Os governadores dos territórios. Os governadores dos territórios. Percebam, quem coloca o governador do território não é a população. Não é a população que elege o governador do território. É o próprio presidente da República, é o chefe da União, é o líder federal que indica. Ou seja, isso mostra que o território federal, ele não tem autonomia política, tá? Ele não tem autonomia política. E outra, ele não tem autonomia administrativa porque a verba vem toda da União. A verba vem toda da União, tá? Então, se vocês perceberem, os territórios que antes existiam, eles eram descentralizações administrativas e territoriais da União. É como se eles fossem considerados autarquias federais, tá? É como se eles fossem considerados verdadeiras autarquias federais. E até falar para vocês aqui, vou fazer uma breve de... Enfim,
fazer um paralelo aqui só para ficar claro. Vocês já ouviram aquelas, acredito que você já deve ter ouvido isso, que os concursos em Brasília, né, os concursos no DF normalmente pagam melhor, pagam a mais? Você já viu isso? Já ouviu falar disso? Por que os concursos no DF pagam mais? Porque a verba vem da onde? Da União. Porque a verba vem da União. Nos territórios a mesma coisa. A verba viria e vinha da União. A verba era federal. Por isso que os territórios, eles também não têm autonomia administrativa. Porque quem comandava tudo e quem administrava era a União. Beleza? Então vamos voltar aqui na questão dos territórios aqui lá no 33. Gente, até perguntar para vocês, até aqui tá tranquilo? Vocês têm algum tipo de dúvida? Ficou alguma dúvida, algum tipo de questionamento? Não, até agora tá tranquilo. Então tá beleza então. Então queria que vocês soubessem que os territórios eles não integram a federação, tá? A federação é composta apenas por União, Estado, DF e municípios. Os territórios eles nada mais são do que uma descentralização administrativa da União, uma divisão territorial da União, uma autarquia. Eles não compõem a federação porque eles não têm autonomia, porque eles não têm capacidade política e nem administrativa. Vocês podem até ver aqui, ó, a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Tudo tem que ser disciplinado pela União, tá? Tudo tem que ser, tinha, né, que ser previsto em lei. Vocês podem ver que aqui é diferenciado também, e é a União que mantém, ó, as contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Ou seja, tudo a nível federal, tudo a União que mantinha. Beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, dito isso, a gente explana, né, o que seria a federação e o que seria o nosso federalismo. Aqui, e aí só complementando o que eu queria falar, o Brasil, assim como outros países, por exemplo a Alemanha, vive numa federação. Existe ainda outra forma de Estado, que é a chamada confederação. Confederação. A confederação é o que existe lá nos Estados Unidos. E qual que é a diferença? A federação, ela é uma forma de Estado em que acontece em que há uma reunião, um conjunto de entes autônomos. Ou seja, tanto a União quanto os estados, quanto o DF, quanto os municípios, eles são autônomos. Nos Estados Unidos, a confederação ela é marcada pela reunião de estados soberanos. Na confederação, a característica é conjunto ou reunião, né, forma de Estado, marcada pela reunião de Estados soberanos, ligados por um tratado. Percebam, lá nos Estados Unidos, os estados são soberanos. Os estados têm soberania. E quando a gente fala que os estados, por isso que o país chama Estados Unidos, né? Porque é um conjunto de estados. Lá nos Estados Unidos, cada estado ele tem soberania. Ou seja, eles têm poderes para definir o que é aplicado para aquele grupo de pessoas que mora e que vive naquele estado. Por isso que lá nos Estados Unidos, não sei se vocês já viram, tem estado que é permitido o porte de arma, tem estado que não é. Tem país que tem pena de morte, tem estado que não é. Tem país que pode bebida e país que não pode.
Perceberam que, já viram que, ou já ouviram falar que nos Estados Unidos cada estado tem uma regra própria? Justamente por isso, porque lá nos Estados Unidos, os estados, eles são soberanos. Ou seja, quem determina as regras são os próprios estados. Na federação, tá? Na federação, o maior poder fica a nível federal. Na federação, o maior poder fica a nível nacional, ou seja, fica a nível do presidente da República. Lá nos Estados Unidos, e aqui só falando para vocês, no Brasil, na federação, o maior poder está nas mãos da União. As maiores atribuições estão na União, a nível nacional, ou seja, nas mãos do presidente da República. Ou seja, no Brasil, o que é forte, tá? No Brasil, o que é forte é a União. Já nos Estados Unidos, o que é forte é os estados. Ou seja, por isso que lá nos Estados Unidos, cada estado tem as suas regras próprias e faz o que quiser. Porque lá os estados são soberanos. São eles que delimitam e estabelecem as regras. Beleza? Então eu queria fazer essa distinção entre Brasil e Estados Unidos. Para vocês perceberem que aqui é uma federação, lá é uma confederação. No Brasil, os maiores poderes estão a nível nacional, nas mãos da União. Nos Estados Unidos, os poderes, o que é forte nos Estados Unidos são os estados. Aqui no Brasil, o que é mais forte é a União, lá o que é mais forte são os estados. Beleza? Vamos lá. Em relação a essa forma federativa de estado, é importante mencionar que ela é preservada justamente pelo que a gente falou, que é a rigidez constitucional, ou seja, a dificuldade de se alterar a Constituição Federal. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar que a Constituição Federal ela só pode ser alterada através de emenda constitucional, né? São as emendas constitucionais que alteram, que modificam a Constituição Federal. Só que existem alguns temas que não podem ser alterados nem mesmo por emenda constitucional. Existem alguns temas que não podem ser modificados nem por emenda constitucional. E esses temas são chamados de cláusulas pétreas, tá? Esses temas são chamados de cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, perdão, escrevi errado aqui. Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, tá? O que são essas cláusulas pétreas? Né? Do latim pétreas, pedra. São cláusulas de pedra, ou seja, cláusulas que não podem ser alteradas, não podem ser modificadas. São duras, duras que nem pedra. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 4º. Se vocês verem lá no parágrafo 4º, diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, não pode ter emenda constitucional em relação a quê? Olha o que diz no inciso 1, forma federativa de Estado. Ou seja, a forma federativa de Estado ela não pode ser abolida. Não pode ter uma emenda constitucional para mudar a nossa forma federativa de Estado para, por exemplo, Estado unitário. Não pode. Então, a forma federativa de Estado, ela é preservada e ela é mantida justamente através desse dispositivo da Constituição Federal que trata a forma federativa do Estado como cláusula pétrea e impede que ela seja alterada. Beleza? A forma federativa de Estado ela não pode ser alterada, não pode ser modificada nem mesmo por emenda constitucional. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1. Beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então vamos só fazer uma leitura aqui. Eu queria falar com vocês um pouquinho do artigo 18 e 19 da Constituição Federal. O artigo 18, a gente viu essa primeira parte dele.
né, que a República Federativa do Brasil é dividida em União, Estados, DF e municípios. Todos, lembrando, autônomos. Beleza. Parágrafo 1º vai simplesmente dizer que Brasília é a capital federal, né, que Brasília é a capital, né, do Brasil, da República Federativa do Brasil. O artigo 2º, ele vai tratar, e aí, justamente daquilo que eu falei para vocês, né? Os territórios federais, eles fazem parte da União. Calma aí, rapidão. A Carlinha perguntou aqui. Um tema que não pode ser alterado na Constituição Federal nem por emenda seria a questão da pena de morte, porque a nossa Constituição Federal defende o direito à vida. Carlinha, essa questão da pena de morte é o seguinte. Vou achar aqui para você e até te responder. Vou voltar ali no artigo 60 só para contextualizar e ficar claro aqui. O que não pode ser alterado por emenda constitucional? O que não pode ser objeto de emenda constitucional? Inciso 1, forma federativa de Estado. Inciso 2, voto direto, secreto, universal e periódico. Separação de poderes e direitos e garantias individuais. Essa pena de morte, ela não pode, não pode haver essa situação de pena de morte, porque esses direitos e garantias individuais, eles não podem ser alterados, tá? Por emenda constitucional, eles não podem ser suprimidos. E aí a gente vai lá no artigo 5º, que vocês já estudaram semestre passado, e aí diz o seguinte, inciso 47. Não haverá pena de morte. Só que tem uma exceção, em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, pode. Nas outras situações, não pode, tá? Por que não pode, nessa Constituição, ser colocada a pena de morte? Lembra que eu mostrei lá no 60, parágrafo 4º, que não pode ser alterado por emenda constitucional direitos e garantias individuais? Se você for pegar aqui, ó, começo do artigo 5º, o que tá aqui, ó? Direitos e deveres individuais. Ou seja, esse artigo 5º não pode mexer nele. Entendeu? Esse artigo 5º não pode mexer nele. Então, por não poder mexer no artigo 5º, que não dá para colocar pena de morte. Beleza? Não dá para colocar, por exemplo, pena de caráter perpétuo. Beleza? E o direito à vida, obviamente, entra também aí dentro disso que você falou. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, falei para vocês que os territórios, eles nada mais são do que descentralizações administrativas da União. Os territórios, eles integram a União, eles fazem parte da União. E o parágrafo 2º mostra isso daqui. O parágrafo 2º diz que os territórios federais, eles integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei complementar. Beleza. Parágrafo 2º mostra que os territórios federais, eles não compõem a República Federativa do Brasil. Eles compõem, na verdade, a União. Eles estão dentro da União. Beleza? Eles só são uma divisão territorial dela. O parágrafo 3º e parágrafo 4º fala da possibilidade que os estados e os municípios têm de se dividir, de se anexarem uns aos outros, de um estado se desmembrar. Ou seja, no parágrafo 3º fala da possibilidade dos estados eles serem incorporados, ou seja, juntar mais de um estado e formar formar outro. Então aqui o parágrafo 3º diz assim, ó, os estados eles podem incorporar-se entre si, ou seja, juntar os estados, subdividir-se, ou seja, um estado ele se dividir entre ele, ou se desmembrarem para se anexarem outros. E exemplo, lembra quando todo mundo já ouviu falar disso, né, que Tocantins, né, era parte de Goiás, né, Tocantins era parte de Goiás. O que aconteceu? Desmembrou o estado, virou o estado ali de Tocantins. Para acontecer essa incorporação entre os estados, divisão entre os estados, é necessário que a população diretamente interessada, tá, ela possa participar, ela possa votar, e ela vota através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Não sei se vocês lembram, isso daqui já tem um tempo,
Vocês lembram ou já ouviram falar quando o Pará queria se dividir em 3? Né? Queria se dividir em Carajás, outros, mais 2 estados lá. Vocês já ouviram falar disso? Que o Pará queria se repartir? O que foi feito? Ou o que era necessário ser feito? Para o Pará ele se subdividir ou se desmembrar, precisava da população diretamente interessada, ou seja, da população que morasse ali. E essa população, ela participava do chamado plebiscito. Era levado essa questão para ser votada pela população. E houve um plebiscito no Pará, só que a população do Pará rejeitou. Tá? A população do Pará foi contra essa subdivisão do estado. Tá? Mas para acontecer isso, é preciso plebiscito da população diretamente interessada e uma lei tramitando no Congresso. Em relação aos municípios, também pode acontecer de um município ser incorporado ao outro, um município se subdividir, por exemplo, um município ser dividido em distrito, né? Um município ser repartido em distrito, ou juntar 2 municípios e virarem um município maior. No caso, para criação, incorporação, fusão e desmembramento dos municípios, tem que ser feito através de lei estadual, depende, de novo, de consulta prévia através de plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal. O que eu só queria falar para vocês, gente? Não esquecer da diferença entre plebiscito e referendo. No plebiscito, a consulta popular, a consulta à população é feita antes da lei ser editada. A consulta à população ela é feita prévia, anterior à lei. E nos casos justamente de incorporação, subdivisão, desmembramento de município e estado, sempre a participação da população é através de plebiscito, tá? É através de plebiscito. Até falar pro Marcos aqui, Marcão, isso daí já caiu na prova de oficial da PM aqui em Goiás, tá? Já caiu para a prova de oficial da PM aqui em Goiás. Eu lembro porque eu acertei a questão. Então, e referendo a participação popular, tá? A consulta à população é feita depois que a lei é editada, ou seja, depois que a lei está pronta. E o povo só vai confirmar ou não. Ou seja, nessas questões de incorporação, subdivisão, desmembramento, tanto de municípios ou estados, haverá uma consulta prévia à população e necessariamente, tá, gente? É mediante plebiscito. Plebiscito, tanto dos estados quanto dos municípios, tá? Tem que consultar o povo antes da lei. Então é através de plebiscito, não é através de referendo, tá? É através de plebiscito. E o último artigo e última parte que eu queria falar com vocês aqui é a chamada, são das chamadas vedações, tá? O artigo 19 aqui da Constituição Federal estabelece algumas vedações para a União, para os estados, para o Distrito Federal, os municípios. Fica vedado, tá? Fica proibido a União criar, tá, gente? Estabelecer cultos religiosos, igrejas, bancar eles, tá? Patrocinar esses cultos ou atrapalhar o funcionamento deles, tá? Ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Como assim? É proibido que a União, que os estados, que o DF ou os municípios, eles criem cultos próprios, eles estabeleçam cultos próprios, ou patrocinem esses cultos, ou mantenham aliança com esses cultos. Por exemplo, não pode ter uma igreja, tá? A igreja do Brasil, né? A nível nacional. Não vai poder ter. Não pode ter uma igreja, por exemplo, do estado de Goiás, em que o estado de Goiás vai dar dinheiro, vai patrocinar. Não pode. Não pode ter uma igreja no seu município em que o dinheiro vem do município, que o prefeito dá. E que o prefeito intervém, que ele interfere. Fala o seguinte, não, o culto não vai ser hoje não, o culto vai ser só semana que vem. Ou um culto somente do município. Isso não pode, tá? Não pode ter interferência política. Até porque os locais de culto e liturgia, eles têm liberdade. Agora,
O que pode haver é uma colaboração de interesse público. Ter uma creche, ter um asilo, né, ter uma clínica de recuperação, aí tudo bem, tá? Mas não pode ter interferência política nesses locais e nesses cultos religiosos. Segunda situação, é vedado, é proibido a União, os Estados, Distrito Federal e municípios recusar fé aos documentos públicos. O que é recusar fé aos documentos públicos? Vocês já devem ter ouvido falar da expressão fé pública, certo? Tal documento tem fé pública. O que significa falar de fé pública? Fé pública é a presunção de veracidade, é a presunção de verdade que um documento público tem. Todo documento público, gente, ele goza de fé pública. Ele é presumivelmente verdadeiro. Então, o documento público, ele tem aparência de verdade, ele tem presunção de verdade. E esses entes políticos não podem recusar fé a esses documentos públicos. Não podem recusar fé a uma escritura pública, tá? Não podem recusar, por exemplo, fé a uma certidão, por exemplo, tá? Você pega, por exemplo, uma certidão, uma escritura pública, tá? Reconhecida, por exemplo, em cartório. O município não pode recusar essa certidão ou essa escritura alegando que é falsa. Por quê? A escritura pública, uma certidão pública, ou seja, esses documentos públicos, eles são presumivelmente verdadeiros. Eles não podem ser recusados por esses entes. Tá? Esses documentos públicos, eles gozam de fé pública. E por último, é vedado, é proibido a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios criar distinções, tá, entre brasileiros ou preferências entre si. Ou seja, é proibido a União, os Estados, DF e o município estabelecer, criar diferenças, distinções entre brasileiros entre si. Como regra geral, a gente sabe que os brasileiros, e até aproveitando a nossa matéria, eles são iguais, né? Até algo que a Carlinha tinha me perguntado. Como regra geral, os brasileiros natos e naturalizados, eles são iguais. Quem estabelece ou quem pode estabelecer alguma diferença é apenas a Constituição Federal. Agora, não pode a União, os estados, o DF ou os municípios criar distinções, fazer diferença entre esses brasileiros. Por exemplo... Entra aí! Shirley, fala pro pessoal entrar. Shirley, manda o pessoal entrar, fala que tá na hora da janta. Tô brincando, minha amiga. Obrigado, professor. Fica à vontade. Manda o pessoal entrar e manda um abraço aí pra eles. Assa um pão de queijo aí pra nós. Vamos lá. Voltando aqui. Não pode, por exemplo, ter um concurso, vamos supor, concurso para delegado estadual de Goiás, que estabeleça uma pontuação maior para quem é de Goianésia. Não pode, por exemplo, ter um concurso para o MP estabelecendo pontuação maior para quem é de São Paulo. Por exemplo, não pode um estado, um município criar distinções entre brasileiros entre si. Como regra geral, todos os brasileiros eles são iguais. E não pode ter essa discriminação. Beleza? Agora, não confundir isso com as chamadas ações afirmativas, que são determinadas medidas que são conferidas ou são dadas para determinadas pessoas que possuem desigualdades. Né? Tem aquela frase célebre do Aristóteles, né? Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida das suas desigualdades. Essa frase do Aristóteles, ela representa a chamada isonomia material, né? Ou igualdade material. Existem certos grupos que possuem desigualdades que de alguma forma têm que ser compensadas. E por causa disso, existem algumas ações afirmativas. Por exemplo, cotas para negros, tá? Por exemplo, cotas para negros. Não é uma discriminação, na verdade, seria uma compensação para que, né, esse grupo, né, os grupos dos negros, eles possam ser equivalentes, né, equivalados aos outros. Mas, como regra geral, não pode haver distinção
a criação de extinções entre brasileiros aí entre si, tá? Não pode. Os brasileiros devem ser tratados de maneira igual, respeitando o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Beleza? Gente, então é isso aí. Princípio da isonomia nas redações do Enem citava com base no artigo 15. Justamente, isso aí, Carlinha. Gente, no mais é isso aí. A gente encerra a nossa matéria aqui hoje. Dentro daquilo que foi proposto, a gente para por aqui. Semana que vem a gente volta. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Qualquer coisa, só falar. Gente, então no mais é isso. Ótima semana aí pra vocês. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana. Jesus possa iluminar a semana de cada um, possa surpreender vocês aí, possa continuar derramando a graça e a misericórdia dele sobre cada um, na família de cada um. Beleza? Depois, hoje mais tarde, eu vou postar um questionário e depois vocês dão uma olhada lá. Beleza? Gente, fala, Lailinha. Não, meu bebê quer dar tchau aqui. Tchau, meu amigo. Tchau, vou fazer uns pão de queijo pra você. Ô, faz mesmo, rapaz. Faz mesmo que eu vou levar o café pra nós. Tá bom? Tchau, querido. Deus abençoe. Tchau. Até mais. Abração. Ô, Shirley, o pessoal já entrou, né, bem? Espero que o pessoal já tenha entrado. Gente, tamo junto. Luizinha, fica com Deus também. Deus abençoe e eu que agradeço aí. Sempre um prazer aí estar com vocês. Tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe. Qualquer coisa que precisar, tô à disposição lá no WhatsApp. Beleza? Gente, abraço. Fica com Deus. Professor, Oi. boa noite.